Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor do Expert Cursos e nesse vídeo eu quero te mostrar qual que é a diferença entre planilha e tabela no Excel. Sei que pode gerar um pouco de dúvida, pode ficar uma coisa bem confusa, mas vamos aqui comigo na tela do Excel que rapidamente você já vai entender. Estamos aqui na tela de início do Excel com um arquivo do zero e quando você abre, você já vai ver aqui embaixo que essa sua primeira aba, o Excel já entende, já te fala como planilha 1, tá? Então aqui é onde a gente vai trabalhar a nossa planilha. E eu sempre gosto de falar que planilha é quando você começa a colocar os seus dados, a inserir os seus dados no Excel, e depois a sua tabela é quando você dá a sequência, coloca uma formatação e organiza e realmente vem aqui na parte de inserir do Excel, né, e faz essa formatação como tabela, tá? Uma diferença bem simples. Então planilha, quando você tá começando colocando os seus dados, tá tudo desorganizado, meio bagunçado. Quando você começa a formatar e organizar, a gente pode falar que você tem uma tabela no Excel. Vamos então fazer alguns preenchimentos, colocar aqui, por exemplo, aqui vamos ter o nosso nome, né? Algumas bases de dados, por exemplo, idade, como se estivéssemos formatando realmente, iniciando aqui a nossa planilha. Região, que podemos ter um item, podemos ter a quantidade, vamos supor que é uma marcação de vendas ou alguma coisa do tipo. Aqui podemos ter o nosso valor unitário e aqui o nosso valor total. Tá? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas nossas 7 colunas. O que eu vou fazer? Ficou meio apertado aqui, já vou selecionar essas 7 colunas, botão direito do mouse, aqui em largura da coluna, tá com uma largura de 8,09, vamos colocar, por exemplo, uma largura de 15, ó, já ficou uma coisa mais bonita, né? E aqui nós podemos concluir o preenchimento, vou colocar alguns nomes, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, meu nome, Victor, por exemplo, aqui, João, por exemplo, Pedro, tá? Não vou criar aqui iniciar com muitos dados aqui pra gente não demorar muito. Vamos colocar aqui, por exemplo, umas idades, né? Por exemplo, 25, por exemplo, 30, por exemplo, 40. Vamos colocar a região, por exemplo, norte, sul, nordeste. Vamos colocar que esses clientes estão comprando algum item. Esse aqui está comprando, por exemplo, uma borracha, esse aqui está comprando um lápis, esse aqui está comprando uma caneta. Vamos colocar aqui a quantidade. Esse aqui comprou 10, por exemplo, 15, por exemplo, 20. E o valor unitário, por exemplo, 5, por exemplo, 2 e 3. Tá legal? Aqui no valor total, vamos dar um igual. Vai ser, então, vou clicar na minha célula E2, multiplicar, né, a quantidade vezes o valor unitário. Cliquei aqui na F2, apertei o Enter. Então, né, 10 vezes 5, 50. Aqui eu não preciso repetir a fórmula, eu posso clicar nessa célula, clico aqui no pé direito, ó, meu mouse já está aparecendo uma cruzinha, eu clico com o botão esquerdo, arrasto para baixo, o Excel já replica essa fórmula, tá? Então, digamos que até aqui nós estamos organizando a nossa base de dados, criamos aqui uma planilha. É claro que nós podemos acertar aqui algumas formatações, né? Eu posso selecionar tudo isso aqui, posso centralizar, posso deixar o posicionamento no meio, posso alterar a coloração, fazer algumas alterações, tá? Eu posso selecionar tudo isso aqui, vir aqui, ó, inserir todas as bordas, por exemplo. Eu poderia selecionar todo esse meu cabeçalho, vir aqui em classificar, colocar um filtro, tá legal? Aqui, ó, se eu clicar aqui no meu nome, já aparece todos os dados que eu tenho, todos os nomes que eu tenho. Caso tenha nomes repetidos, poderia ser uma coisa bem útil. O que mais eu poderia fazer? Poderia selecionar aqui esse meu cabeçalho e colocar um fundo, por exemplo. Vamos colocar um fundo aqui, ó, por exemplo, esse amarelo, né? Um fundo chamativo, tá? Aqui, basicamente, nós começamos a organizar essa nossa base de dados. Nós temos aqui, digamos, que uma planilha. Mas, como formatação no Excel, a gente não veio aqui ainda em inserir e não formatamos como uma tabela. Então, sempre quando você tiver esses seus dados no Excel, eu recomendo você fazer esta formatação, né? Formatar como tabela. Então, vamos fazer aqui rapidamente. Eu só vou selecionar esse meu cabeçalho, em página inicial, eu vou clicar aqui e vou clicar em sem preenchimento, tá? Vamos tirar esse preenchimento. O que eu vou fazer agora? Eu posso simplesmente, ó, selecionar aqui manualmente toda essa planilha aqui que nós temos, né? Eu posso simplesmente clicar nessa célula aqui A1, Ctrl Shift barra de espaço, que já seleciona tudo. Eu poderia clicar aqui, ó, que já faz uma seleção, né, realmente de tudo. Mas manualmente aqui está tranquilo, temos poucas linhas e poucas colunas. Vou clicar aqui em inserir e vou clicar aqui em tabela. O Excel já vai mostrar aqui, ó, vou só centralizar, criar tabela. Onde estão os dados da tabela? Já está aqui, ó, está selecionado, já está tudo pontilhado, da A1 até a G4. Está correto. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos, né? De nome até o nosso valor total aqui, né, é o nosso cabeçalho. Eu vou clicar em OK. Tá? Agora aqui na parte de design já aparecem algumas formatações bacanas que nós podemos fazer. Por exemplo, eu posso criar aqui, ó, uma linha de totais, né?
Então vai mostrar, por exemplo, esse meu valor total. Eu posso colocar, ó, a primeira coluna em negrito, ó, a primeira ou a última, né? Eu posso colocar, ó, coluna em tiras, tá? Posso fazer diversas formatações. Eu posso colocar ou tirar aqui, ó, o botão de filtrar. Aqui na direita, se eu clicar nessa seta, vai me abrir diversas formatações que eu posso escolher. Eu posso colocar na cor preta, cor azul, diversas cores, tá? Aqui podemos realmente deixar nessa cor azul. E aqui ao lado na esquerda, eu posso colocar o nome da minha tabela. Está como tabela 1. Eu posso alterar e colocar, por exemplo, tabela aula, tá? Tabela aula. Certo? Ó, dei um clique fora. Agora, quando eu clico em qualquer ponto dessa minha tabela, aqui em design já aparece. Essa aqui é a minha tabela aula, tá? Então, rapidamente aqui a gente transformou uma planilha com essa formatação aqui de tabela no Excel. Você consegue também redimensionar essa tabela. Vamos supor aqui, eu vou pegar essa coluna aqui, botão direito, largura, vamos colocar com 15 também. Tá, vamos supor que eu queira colocar aqui, por exemplo, data, né? Inserir mais uma coluna de data. Ó, aqui ela já inseriu, mas caso não tivesse inserido, você pode clicar na sua tabela, em design, tem aqui, ó, redimensionar tabela. Tá, ó, aqui já está mostrando todo o pontilhado. Caso não tivesse incluído a data, você simplesmente selecionaria todas as linhas de colunas que você quer e clicaria no OK, tá? Você também consegue rapidamente fazer essa alteração. Aqui é claro que vamos colocar aqui, por exemplo, data dia 5, né? Dia 6, dia 7. Aqui nós ainda poderíamos mudar algumas formatações, né? Aqui, por exemplo, em quantidade, eu poderia selecionar, aqui em página inicial, alterar, por exemplo, para número, ó, com 2 casas decimais. Aqui os valores, né? Poderia colocar aqui, ó, em contábil. Aqui o total, também clicar aqui em contábil, né? A gente vai dando uma cara mais bonita para essa nossa tabela, mas basicamente é isso que você tem, e sempre aqui em design você consegue mudar o design, colocar exatamente aquilo que você quer, com a cor que você quer, com negrito, sem negrito, com fundo colorido, com filtro, sem filtro, fazer todas essas alterações e formatações nessa sua tabela. E por que é muito bom fazer isso? Você vai ver que conforme você for, eu não sei qual que é o seu nível de Excel, mas conforme você for avançando, você pode transformar em tabela dinâmicas, criar gráficos dinâmicos, segmentações de dados, tá? Uma coisa um pouco mais avançada, um pouco mais bacana, tá? Mas basicamente o que eu queria passar era isso. Se esse conteúdo te ajudou, se você gostou, eu peço que deixe o like aqui no vídeo e também se inscreve no canal, que tem muito conteúdo bacana para você aprender um pouco mais sobre Excel e diversos outros softwares também, tá legal? Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!